Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos agora esse vídeo de número 195. Questões sobre a sorte dos espíritos. Livro dos Médiuns, capítulo 26. Então é um tema muito importante, né? Questões sobre a sorte dos espíritos, que nós temos que ficar muito atento também à pergunta e à resposta, porque nas análises que fizemos aqui, principalmente a resposta ela é composta de sentido duplo. Observe para você ver. Questões sobre a sorte dos espíritos. Pergunta: podem pedir-se aos espíritos esclarecimento sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Olha só que pergunta. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Isso é relativo. Isso é relativo. Os bons espíritos vão dizer assim, eu vou ler para que possamos discutir a respeito do assunto. Sim, e eles os dão de boa vontade, quando é a simpatia que dita o pedido, ou o desejo de lhes ser útil, e não a simples curiosidade. Isso é relativo. Por que é relativo? Porque a não ser um espírito desconhecido. Então, por exemplo, um espírito desconhecido, ele se manifesta aqui através de mim agora. Vou fazer isso só para você entender. Um espírito desconhecido da plateia ali presente. Ele se manifesta e abre oportunidade a perguntas e respostas. E alguém lhe faz essa pergunta, né? Pode pedir ao Espírito, gostaríamos de pedir ao Espírito esclarecimento sobre a sua situação em que se encontra no mundo dos espíritos. Como ele é desconhecido ali presente, ninguém o conhece, ele pode sim. Ele pode dizer assim, olha, sim, eu posso descrever tudo que vivi até hoje no mundo dos espíritos, até para que sirva de prova, para que sirva-se de exemplo a todos vocês, né? Porque é assim quando vacilamos mediante os desígnios de Deus. Então, por exemplo, eu fiquei 10 anos preso num túmulo, vampirizado ali no túmulo. Depois fui pego pelas falanges vampirescas, fui recambiado até as furnas umbralinas, onde mais 20 anos trabalhei como escravo e também me usaram em todos os sentidos, inclusive na prostituição.
Sofri demais durante 30 anos esse período. Por quê? Porque na Terra fui um médium dotado de várias faculdades mediúnicas e só que eu fui charlatão no corpo físico. Fui um mistificador, fui um picareta, eu vou usar esse termo. Fui um picareta, enganei a muitos. Fiz prevalecer as minhas leis e não as leis do Cristo. A autonomia prevalecia. Abusei, usei, fiz o que eu achava conveniente. Enquanto no corpo físico prevalecia os meus desejos. Só que depois que eu desencarnei, fui pego de surpresa por todos aqueles que durante toda a trajetória física enganei. Fui recolhido um dia, submetido a várias cirurgias e por misericórdia de alguns intercessores, reencarnei. Por misericórdia de alguns intercessores, fui recolhido e fui tratado, e sei que dentro de uns 20 anos reencarnarei, mas até lá estou tendo a oportunidade de trabalhar. Você entendeu uma história, né? Agora veja bem outra história. Bom espírito. Pois não, minha filha. Eu gostaria de saber como que está o meu filho no plano espiritual. Pois o tema não é questões sobre a sorte dos espíritos. Nós temos que abranger todos os ângulos. E é aí que as pessoas sentem dificuldade, porque eles apenas lêem o que está escrito aqui e não raciocinam. Como se fosse assim. Está pregado aqui nessa página 50 pérolas. Mas a pessoa, por não raciocinar, ela come aquelas 50 pérolas achando que está comendo milho. E nós não podemos admitir isso. Eu não admito. Se for para me pegar um livro e perpassar os olhos, eu prefiro deixar aquele livro num canto. Eu não perco tempo em perpassar os olhos sobre uma matéria. E já aconteceu muitas vezes comigo, eu pegar um livro, só de eu pegar ele, eu já sei todo o conteúdo interno ali naquela obra. Por isso, às vezes, eu não me interesso em ler aquela obra pelo fato já de conhecer o conteúdo da obra. Mas eu respeito, porque cada qual é cada qual, né? Então, bom espírito. Pois não, minha filha. Eu gostaria de saber como encontra-se o meu filho ou a minha filha no plano espiritual neste exato momento. Você acha que o bom espírito, o picareta não, o picareta ele vai dizer para você. O bom espírito ele vai dizer assim, ó. Você acha que ele vai dizer assim, ó? Teu filho ficou 10 anos preso no túmulo. Nesse momento, teu filho encontra-se preso nas regiões umbralina, em sofrimento, sendo abusado sexualmente de tudo quanto é forma. Porque é desse jeito lá, gente.
falando assim, às vezes vocês podem pensar, o Luiz está usando alguns termos pornográficos. Gente, eu não uso nada da realidade. Ai, se eu pudesse. Mas está tudo bem. Como que uma mãe se sentiria naquele momento ouvindo um benfeitor espiritual dizendo isso a respeito do filho ou da filha dela? Hein? Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Agora, os picaretas dizem, viu? Tome cuidado. Porque os picaretas chamam você e falam, senta aqui, minha filha. Vou relatar o que está acontecendo com teu filho e com a tua filha. Assim, 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 assim. E esmiuça tudo que está acontecendo com teu filho. Mas não está acontecendo. Eles estão inventando para poder te cativar, para poder te desestruturar emocionalmente, para você se tornar dependente deles, porque ali você sai pensando assim, bom espírito esse. Disse tudo que eu queria ouvir, porque geralmente assim as pessoas querem ouvir, né? Aquilo que elas querem ouvir, não é? Esse espírito é bom. Disse tudo. E você vai embora para casa com a baita de uma angina no peito, com angústia, com melancolia, sabendo que teu filho está no umbral, sendo usado, sendo torturado. Ai, meu Deus do céu. Você acha que os bons espíritos agem dessa forma? Não. Não. Pensemos da seguinte forma. Teu filho passou pelas regiões umbralinas, no túmulo. Tá bom. Teu filho encontra-se lá nas regiões umbralinas, preso lá em meio à lama. Pois não, minha filha, o que você gostaria de saber a respeito do teu filho? Ai, porque... Godofredo. Pois não, minha filha, o nome do espírito é Godofredo. Godofredo. Doutor Godofredo, meu filho, assim, doutor, não aguentando mais de saudade. E ele sabendo tudo que está acontecendo com o filho dela. Minha filha, tenha fé em Deus, em Jesus. Deus não desampara nenhum dos teus filhos. E pode ter certeza de que onde ele se encontra, Deus se faz presente. Tenha certeza disso, minha filha. Dias melhores virão. Mas eu gostaria de saber se ele está bem ou se ele está mal. Ele está ótimo. Minha filha, amparado por Deus, assistido por Deus. Quem não está ótimo? Quem não está bem? Oxe, Godofredo é baiano. Oxe, minha filha, reze pelo teu filho. Em vez de ficar aí com essa curiosidade que não vai levar a nada, ore pelo teu filho. Que isso? Na casa de nosso pai há muitas moradas, minha filha. Ai, Godofredo é o nome do mentor, né? O senhor sabe que o senhor está certo. Muito obrigado pelas orientações. Ai, graças a Deus. Só de saber que meu filho está amparado por Deus, eu já estou satisfeita. Psicologia, gente. É assim que agem os bons espíritos. E aquela mamãe vai embora tão feliz. Mas o mentor não a enganou? Não. Ele disse a verdade. Deus desampara os teus filhos? Deus desampara os teus filhos? Lá nas regiões ele se encontra. Ele não está sendo ali sustentado por Deus? Não é uma caridade daquele espírito, sabendo que a mãe não está em condições de saber que o filhinho dela está em sofrimento? Não é uma caridade dele amenizar o problema, dizendo a ela
acreditar em Deus, acreditar em Jesus, de que o filho está amparado, e de fato ele não está amparado, ele está amparado. É uma forma de enxergar as coisas. Nós não podemos distorcer as coisas. Por mais que o sol esteja escaldante, nunca que devemos dizer que sol quente, porque o sol encontra-se no limite de acordo com as nossas necessidades, vistas pelo Pai, e não de acordo com os nossos desejos. Nossa, mas tá vindo uma trovoada ali, vai acabar com o mundo, essa chuva, pelo amor de Deus. Não vai nada. E se destelhar algumas casas, porque tinha que destelhar. Preste atenção numa coisa, querido amigo, querida amiga. Ladrão, com todo respeito ao termo, que seria cleptomaníaco. Ladrão entra na casa certa. Ladrão entra na casa certa. Ladrão entra na casa onde aqueles ali, em vidas passadas, ficou devendo a contabilidade divina uma parcelinha. Então, quando o ladrão entrar na tua casa pela primeira vez, agradeça a Deus. Obrigado, meu Deus. Sinal que eu quitei um débito perante a providência divina, que eu não sabia que tinha esse débito. Muito obrigado. Aí, o que você deve fazer? Coloca cerca elétrica em volta da sua casa. Você coloca um pitbull ali para poder... Você entendeu? Eu conheço amigos, sabe, que tem alguns pitbull desse tamanho, que em espírito, quando a gente chega lá, eu dou uma latida para esses pitbull, eles, pum, some. Mas coloque cerca elétrica na tua casa a segunda vez. Se proteja. Porque errar é humano. Agora, permanecer no erro é burrice. O que eu quero dizer com isso? Ser assaltado a primeira vez, ser roubado a primeira vez, é natural. Agora, a segunda vez, é burrice da tua parte. Aí já não é contabilidade divina, não. Mas a primeira vez, agradece a contabilidade divina. Então, aqui, vamos estar aqui. A pergunta de número 22. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? Sim. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? Isso é relativo. Isso é relativo. Vamos à resposta. Perfeitamente. E as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as falsas ideias que hajais formado a tal respeito. Elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos se sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de que o arrependimento os ganhe. Nisso encontra eles
às vezes até uma espécie de alívio, é o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. Tá vendo só para você ver? Então, é um processo relativo. Uns sentem prazer em relatar, porque não deixa aquela história deles de servir de exemplo a muitos outros, enquanto outros já não se sentem assim lá totalmente satisfeito, agradável, porque eles ainda possuem algo que os inibe, né? Devido ao orgulho, o egoísmo, que ainda não se despojou-se do seu eu. Não esqueçais que o fim essencial exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora e que, para o alcançardes, é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura. Tá vendo a responsabilidade do Espiritismo? Não esqueçais que o fim essencial exclusivo do Espiritismo, o fim essencial exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora, e que, para alcançardes, é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplo de que podeis aproveitar, quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis, né? Então, quanto mais evoluirmos, muito menos saudosos nos sentiremos com relação a onde nós nos encontramos. Agora, também isso é relativo, porque quantos milhões de espíritos são enviados para Marte, para Júpiter, e depois eles retornam novamente à Terra? Quantos milhões? Eu mesmo conheço milhões que aqui evoluíram de uma certa forma, foram e reencarnaram em Marte, depois em Júpiter, mas depois aquela saudade, você entendeu? Aquela saudade fez com que voltasse aqui para a Terra. É difícil, gente, mas não é impossível. Então, tanto quanto vos identificares com os mundos que vos esperam, tanto menos saudosos vos sentireis desde onde agora estáis. Eis a suma, o fim atual da revelação. Então, tá vendo só? Enquanto nós não saudarmos o último ceitil, como se diz, né? Nós vamos permanecer nessa roda de samissal, uma hora em cima, uma hora embaixo, uma hora embaixo, uma hora em cima. Nós temos que entender que Jesus nos disse que meu reino não é deste mundo. Na minha casa, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Meu reino encontram-se dentro de vós. Então nós temos que entender que o reino do Cristo encontra-se dentro de nós, né? No próximo, nós vamos gravar mais um vídeo, né? Porque hoje nós estamos... enfim, faz parte da evolução, né?
Nós vamos contar uma historinha que nós já contamos uma vez aqui, para você ver como que são as coisas. Vamos para o próximo vídeo.